slide? Eu sou a Karen. Eu consegui ver os slides, não consegui assistir a aula, não, mas os slides eu consegui ler. Tá. Mais alguém? Só a Karen? Bom dia, Larissa. Sou eu, a Luana, que participou com você na oral. Dei uma olhada também, além da aula, né? Dei uma olhada no slide. E é isso. Olha só, vocês viram o que eu deixei lá de trabalho acadêmico para vocês? Só a Rafaela que me entregou. Eu pedi para vocês me entregarem no dia 19. Eu até comentei, Luana, na aula, eu fui passando os slides, aí no último deixei uma reflexão crítica para vocês elaborarem um trabalho acadêmico para me mandar para pontuar ponto nessa disciplina, gente. Não sei se vocês conseguiram ver. Se conseguir, botei no grupo. Você está me ouvindo, Larissa? É porque eu estou de fone. Tá. Só que eu vou ser bem sincera para você. Essa semana foi bem intensa aqui em casa, porque Miguel, eu tenho um filho, né? Adoeceu, meu marido adoeceu, e fora as coisas da escola também. E aí eu preciso, para mim fazer um trabalho, eu preciso refletir bem sobre o trabalho, né? Para não escrever qualquer coisa. Mas eu pretendo que assim que acabar essa, eu procurar fazer. Estava eu e a Karen conversando sobre esses dias, né? Sobre esse trabalho, e vou começar a produzir. Pode deixar. Então, eu precisaria que vocês me entregassem isso hoje, porque isso precisa computar ponto para a matéria de psicomotricidade. Porque é um trabalho de psicomotricidade. Vocês vão entrar em outro módulo, né? Depois desse módulo, vocês vão entrar em outro módulo. Então, não tem como vocês passarem para outro módulo sem computar o ponto desse. Entende? Porque o trabalho de vocês é o que computa a nota. Não, com certeza. Assim que terminar a aula, eu vou botar em ação o plano. Eu passei para o diretor Alexandre tudo, fiz algumas alterações no trabalho que a Rafaela me mandou. Não recebi também o trabalho alterado, mas eu necessito que hoje isso seja entregue, porque aí eu consigo ver se vocês realmente absorveram o conteúdo, a matéria. Eu sei que ficou muito extenso os slides, mas se vocês preferirem, como está lá no trabalho, na página do trabalho, Lu, já que você assistiu, você sabe melhor, lá no final tem só o artigo que foi utilizado para aquela aula. Né, que é aquele artigo da revista, só clicar lá, ler o artigo e fazer o trabalho dentro das normas da BNT e me mandar. Porque o que acontece, meninas? Vocês vão ser psicopedagogas, né? Vocês são da pós-graduação de psicopedagogia. Então, é necessário que durante a formação de vocês tenham domínio de BNCC, de ABNT, tenham domínio de pesquisa científica, tenham domínio de parâmetro de pesquisa. Então, por isso eu estou passando esses trabalhos. Daqui para frente, isso será bastante cobrado para vocês, porque vocês vão ter que praticar isso, tá? Lá fora, quando vocês estiverem formadas no consultório de vocês, ou então na empresa que vocês forem trabalhar, da escola, isso também será cobrado. Então, por isso que na pós a gente já tem que estar cobrando isso, tá bom? Então, vamos lá. Semana passada, eu acho que a Rafaela saiu, né? Não conseguiu entrar de novo. Alguém pode mandar, eu acho que eu não participo do grupo de vocês. Alguém pode mandar aí no grupo para ela, perguntando se ela vai participar, porque eu dou início já ao conteúdo de hoje. Estou aguardando aqui a resposta, tá bom? Meninas. Acho que não tem ninguém me ouvindo. Estou te ouvindo sim, Larissa. É porque a gente está procurando o número. Porque como é um grupo de transmissão, a gente não tem acesso ao número. Mas eu estou Não, então, procurando aqui.
Então, sem problema. Entendeu? O número dela. Por isso que eu acho que Karen também deve estar procurando o número dela. Ah, tá, sem problemas. Então, eu vou dar início à nossa aula. Então, meninas, eu vou dar uma compartilhada de tela, Karen, para a gente só revisar algumas coisas, tá? Acho que ela conseguiu entrar agora. Oi, Rafa, bom dia. Tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Sim, bom dia. Bom dia, Rafa. Meu nome é Larissa, acho que você me conhece somente pelo e-mail, mas eu vou me apresentar para você. Eu sou a docente de psicomotricidade nesse módulo da pós-graduação de vocês. E eu estava falando um pouquinho sobre o trabalho que eu passei para vocês, né? Mandei por e-mail, acho que o Alexandre mandou pelo WhatsApp também. E você me entregou o trabalho e eu pedi a devolutiva. Eu estou explicando para as meninas a grande importância desse trabalho, porque vocês hoje estão fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia. Vocês sairão daqui como psicopedagogas, vocês vão abrir o consultório de vocês vão trabalhar em escolas, vocês vão trabalhar em consultórios ou até mesmo em empresas. Então, é necessário que vocês tenham o domínio da pesquisa, o domínio científico, tá? E o parâmetro de coerência das normas ABNT. Então, por isso eu pedi aquele trabalho mais elaborado, dentre a pesquisa da revista que está lá no link do slide, para que vocês tenham essa vivência. Porque quando vocês saírem da pós-graduação, vocês vão ter essa vivência o tempo todo, tá bom? Então, é necessário que hoje isso seja entregue para mim. Quem não entregou, quem não alterou, por favor, porque isso computa na nota de vocês. Não tem como a gente dar nota em um módulo se a atividade não foi feita, porque a nossa pós-graduação é pautada em bastante prática, né? E essa é a prática de vocês do módulo, essa é a prática desse semestre, não é semestre, né? O nosso módulo, o módulo de psicomotricidade. Então, é necessário que vocês levem a sério isso, levem a sério a pesquisa, levem a sério todo o trabalho que está sendo passado, porque vocês serão psicopedagogas, e isso é muito sério. Vocês influenciarão diretamente na vida de pessoas, vocês farão testes psicopedagógicos, vocês farão parte do campo de equipe multidisciplinar dos alunos e dos pacientes. Então, é necessário que seja entregue para eu ver o parâmetro de conhecimento que vocês têm sobre o módulo, tá bom? Correto? Sim. Então, vamos lá. Eu vou dar uma compartilhada na minha tela, já que semana passada só a Luana participou, semana retrasada, para a gente dar uma revisada aqui, tá? E já ir para a prática. E vocês veem se vocês estão conseguindo acompanhar meu WhatsApp. Ou não. Sim. Ah, então abriu aí para vocês, né? Slide tudo. Correto. O que é psicomotricidade eu não vou falar, porque isso provavelmente vocês já leram lá no slide. Eu vou falar sobre essas instituições, recapitular um pouco. A OIPR são duas, na verdade, né? Tem a ISP e a OIPR. São duas instituições hoje no Brasil pautadas por pesquisas estrangeiras que existem nas nossas localidades brasileiras que amparam a psicomotricidade. Porque, como eu falei na primeira aula, a psicomotricidade não é somente um movimento. Ela é uma pesquisa, ela é ciência porque ela é comprovada. Então, quando a gente vai dar alguma aula, a gente vai fazer algum teste avaliativo de psicomotricidade com o psicomotricista, a gente tem que avaliar todos os 7 princípios de movimento cognitivo, que está também nesse slide aqui. E vocês só indo abaixando que vocês vão olhar depois. Tem que estudar isso para vocês poderem entender. Porque vamos supor que vocês estejam em um consultório de psicopedagogia. Chega um paciente, uma criança com dificuldade psicomotora e traz um laudo ou então traz um relatório de um psicomotricista. Vocês vão ter que dominar isso. Vocês vão ter
que ter domínio sobre esse assunto. Ou então está na escola e a escola encaminha para uma atividade de psicomotricidade fora a escola. Vocês vão ter que relatar quais são os pontos da psicomotricidade que vocês estão notando que aquela criança não atingiu. Então, hoje no Brasil, a OIPR e a ISP são as duas instituições que nos respaldam por isso. E eles têm diversos cursos gratuitos, online e presencial. Eles têm um campo de pesquisa muito amplo dentro da psicomotricidade. Hoje, quem é formado em psicomotricista tem que beber da fonte da OIPR e da ISP. Tá? Quem não bebe dessa fonte realmente não está por dentro. Por quê? A OIPR e a ISP, eles buscam todo o trabalho da Joey, que foi a pioneira da psicomotricidade lá internacionalmente falando. Então, a Beatriz Loureiro, hoje no Brasil, ela é pioneira da Joe, que fez toda essa pesquisa lá nos Estados Unidos e colocou isso como uma ciência. Já era uma ciência desde o século XIX, mas veio do século XX para o século XXI, veio realmente patenteada, veio realmente fazendo diferença na vida das crianças, na vida dos seres humanos, a partir do estudo como ciência, tá? Então, essas duas organizações são importantes para que vocês estudem, para quando vocês estiverem no consultório de vocês, na aula de vocês, no trabalho de vocês, vocês entenderem quando chegar um encaminhamento ou um relatório de um psicomotricista, tá bom? Aí aqui eu falei sobre desenvolvimento. Ah, tá. Para vocês todos que estão aí, todos os slides que eu fui dando, toda a matéria que eu fui explicando, os módulos, eu deixei uma reflexão científica. O que é isso? O que eu quero com isso? Eu quero que vocês tenham esse olhar científico sobre os assuntos. Ah, eu tirei isso da minha cabeça? A Larissa tirou isso da cabeça dela? Não. Eu sou especialista em educação inclusiva, sou especialista em ABA e sou também pedagoga, mas eu não sou especialista totalmente, não escrevi livros sobre psicomotricidade. Então, eu tive que fazer uma pesquisa séria, tive que fazer toda uma reflexão. Eu sou psicomotricista também, mas eu tive que beber da fonte de várias coisas para eu poder construir esses slides para vocês. Então, eu já estou ensinando a vocês que tudo tem que ser uma reflexão científica aqui. Aí eu deixei aqui um slide e deixei embaixo uma reflexão científica, onde eu digo onde eu pesquisei isso, da onde eu tirei e como é que eu fiz esse slide e qual foi a pesquisa que eu fiz para fazer toda essa matéria anterior. Então, vocês quando forem fazer um trabalho, forem fazer uma prova, vocês têm que ter embasamento científico. Não podemos hoje, na atualidade, tirarmos isso da nossa cabeça, por mais estudo que a gente tenha. Pois a gente não tem, se a gente não tem um artigo publicado, até para publicar artigo, a gente tem que fazer uma pesquisa prévia. Então, é importante que vocês leiam a parte da reflexão científica para vocês entenderem de onde vem isso tudo. Não é da minha cabeça ou da cabeça do Alexandre ou de outro professor. É da ciência, tá? É dos livros, são das pesquisas normamentadas em todas as plataformas científicas que existem no mundo e no Brasil. Aí aqui eu também faço isso, reflexão científica. Eu quero falar... Isso. Eu quero falar para vocês, recapitular um pouco dos componentes da ação motora. Os fatores corporais, a Lu sabe bem, que ela acompanhou essa aula comigo, o que são cada um deles. Um é o fator corporal, o segundo é o fator especial, o terceiro é o fator temporal. Todos eles têm a sua especificidade. O que é corporal? A pessoa já tem um corpo. O feto, lá na ciência, a gente estuda que a psicomotricidade nasce muito antes da gente nascer. Lá no feto, a gente já tem psicomotricidade. No espermatozoide já tem a psicomotricidade, porque ele tem que correr, andar para penetrar lá, para ele poder dar início à vida dele, né? Então, desde nossa primeira incorporação no mundo, desde lá quando Jesus, Deus, quem acredita aí, quem também não acredita, nos planejou para a gente poder estar nesse mundo, a gente já tem uma psicomotricidade, porque a gente tem que movimentar esse corpo. Então, o fator corporal é o principal, ter um corpo. O fator especial, ato motor de correr, se movimentar, alternar, fazer diferentes. Ah, Larissa, eu consigo correr e bater palma. Então, você conseguiu completar o fator corporal especial.
Tá? São 3 fatores. Corporal, que já existe. O especial, que é fazer movimentos e correr, fazer vários movimentos ao mesmo tempo. E fator temporal. O fator temporal é você fazer tudo em determinado tempo. Eu quero que você dê 10 pulos em 20 segundos. Eu quero que você corra em 12 minutos. Eu quero que você olhe para mim, conte até 10 e corra. Então, esse é o fator temporal. Então, nós, seres humanos, para ter uma ação motora completa do nosso corpo, a gente tem que dominar esses 3 fatores. O corporal, o especial e o temporal. Tá? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo me ver, ouvir? Sim. Ah, tá. Vocês estão conseguindo ver lá a minha tela, né? Que eu estou explicando. Eu só preciso que vocês me deem um feedback para eu saber se está realmente compartilhando ou não, tá? Meninas, estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá, vamos lá. Hoje está todo mundo com sono, sábado de manhã. Tia Larissa aqui falando pra caramba, todo mundo cheio de sono. Vamos acordar aí. Teve agora eu vou compartilhar uma experiência minha, né, pessoal, com vocês, sobre um presente da psicomotricidade que eu tive. Quando eu estava terminando minha faculdade de pedagogia, eu fiz um curso online mesmo. Foi assim que acabou a pandemia. Já tinha terminado a faculdade, estava no trabalho pós-pandêmico. Né, o primeiro trabalho pós-pandêmico que eu tive. E eu fui chamada para ser professora de AE, de atendimento educacional inclusivo nas escolas. E esse atendimento era numa unidade particular, não era na pública. E lá eu fazia diversos trabalhos. Até que um dia chegou uma menina lá, Priscila, nunca vou esquecer dela. Ela chegou com vários bombolês, ela chegou com vários brinquedos, ela chegou com várias coisas assim. Eu também tinha na minha salinha de AE, mas eu não transitava com isso. Aquilo foi tão importante para minha formação, eu falei assim, o que você faz? Como eu era coordenadora e professora do AE, eu tinha que saber quem eram os funcionários da escola, né? Aí eu falei, o que você faz aqui e tal? Aí ela, eu sou psicomotricista. Aí eu falei, falei assim mesmo, Aí ela, eu sou psicomotricista. Eu falei assim, Priscila, mas assim, o que você faz? Você vem brincar com as crianças? Olha a minha formação leiga que eu tinha tido antes pandêmica, né? Aí eu falei, Priscila, psicomotricista, mas que profissão é essa? E na pedagogia, na minha matriz de pedagogia na época que eu tive, eu não tive esse conhecimento prévio, né, da importância da psicomotricidade, tudo isso. Aí ela foi e me mostrou, Larissa, que esses são meus cursos, me mostrou os diplomas, me mostrou todas as experiências que ela tinha tido nesses OIPR e no INES também, que ela foi. Então, ela me mostrou que era um mundo vasto. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu fui, fiz um curso que ela me indicou. Depois ela foi promovida para outro trabalho e eu fiquei como AE e psicomotricista da escola. Era uma escola que tinha diversas unidades no Rio de Janeiro. Tem Ipanema, Copacabana, Botafogo, Leblon. Toda a parte da Zona Sul tem essas unidades. Então, eu rodava todas as unidades fazendo o que eu já fazia e fazendo o que a Priscila me ensinou. Ela me ensinou a pesquisar sobre a psicomotricidade e me ensinou também a estudar sobre, né? Porque eu não conhecia nada. Eu saí de uma formação leiga de pedagogia, leiga assim nesse parâmetro de psicomotricidade, porque eu me formei já em 2018, 2019, então não tinha tinha muita pesquisa já, mas era aquela coisa prévia, né? Psicomotricidade é se movimentar. E não era. E eu consegui fazer um trabalho muito bacana com os alunos da escola. Eu consegui resultados corporais, como eu estava falando com a Luana, na semana retrasada. A gente consegue alcançar e relatar para a família tudo que acontece, né? Tudo que, olha, essa criança com tal idade está aqui nesse slide, ó.
meu aluno, meu paciente com essa idade aqui, ele não consegue, vamos colocar aqui de 12 a 14 meses, ele não caminha. Ele está no integral, na creche, na escola, e ele não caminha. Então, eu, já com conhecimento prévio de psicomotricidade, já sei que o normal, o típico dessa idade, do fator corporal dessa idade, é ele caminhar, ele ficar de pé, ele babucejar, ele pegar, ele emitir sons, e essa criança com 12 a 14, 15 meses não faz isso. Então, se a gente tem esse conhecimento prévio, a gente já consegue amparar o nosso campo ali de docência, o nosso campo ali clínico. Então, por isso que é importante a gente dominar. E aí, aquela Priscila, aquela menina que passou tão pouco tempo comigo, ela pôde me ensinar tanta coisa, ela pôde me indicar tanta coisa, porque ela me indicou o curso, e eu conheci, e hoje eu consigo, né, dominar e entender a importância da psicomotricidade na vida dessas crianças. Então, hoje, é um campo muito vasto, um campo com muitas pesquisas, com muitos pilares científicos comprovados, como esses componentes da ação motora que eu falei para vocês, o corporal, o especial e o temporal, que são comprovados cientificamente. Se vocês forem no slide, vocês vão ver na reflexão científica todos os autores, tudo pautado, reconhecido pela ciência mundial, e o quanto isso é importante. A gente, como docente, a gente, enquanto professor, enquanto psicopedagogo, está inserido e aquela criança chegar para a gente já entender de que aquela criança ela não consegue fazer aquele movimento, então faz até demais, que aí já entra a hiperatividade. A gente pode dar laudo? Não. Mas a gente pode fazer o quê? Um encaminhamento, né? Aí eu vou recapitular aqui para vocês também. Aqui, para vocês verem, quem não conseguiu ver. Isso aqui são crianças, foi um tapete sensorial que eu fiz para uma criança. Olha que legal. Consegui fazer para fazer em uma escola, eu fiz uma oficina, né, de psicomotricidade para todas as idades. E aqui mais de um bebezinho, qual foi autorizado pela mãe. E aqui, aí eu até fiz essa relação com a Luana na semana atrasada. Olha como esse bebezinho dessa idade, tão pequeno, ele já consegue ter domínio, ele já consegue ter equilíbrio sozinho, ele está andando e segurando um objeto na mão. Então, digamos que ele já concluiu, ele já conseguiu todos os seus fatores psicomotores, né? E a outra criança, com uns 12 anos, tendo a minha ajuda para... Isso aqui é quando eu fazia psicomotricidade nas escolas. Para segurar um pincel e pintar. Ele não conseguia segurar sozinho um pincel e pintar. Uma criança que já tinha a estatura desenvolvida, que já tinha todos os órgãos desenvolvidos, ele já tinha 12 anos, e mesmo assim ele não conseguia segurar um pincel e pintar, ele precisava de manejo de ajuda. E a outra criança tão pequena não precisava de manejo nenhum. Então, são esses feelings que a gente tem que pegar nos nossos pacientes e alunos durante o dia a dia. Tá, meninas? Aqui já acabou. Quero só... Ó, eu quero falar da importância, né, de todo esse desenvolvimento para essas crianças, né? Iniciar uma prática suficiente de atividade física. Quando vocês forem dar uma atividade ou estarem mediando crianças que estão fazendo atividades, essa criança tem que ter capacidade para ela poder desenvolver toda aquela atividade física lá. Estimular funções orgânicas, adaptar as crianças a condições ambientais, clima. Porque a criança, conforme vocês forem estudando, vocês vão entender que se ela não tem a parte motora, psicomotoridade desenvolvida totalmente, até o ar que ela tá, até a quentura, tudo afeta. A criança não vai conseguir prestar atenção porque ela está sentindo frio, porque ela não tem toda a parte psicomotora dela desenvolvida. Ela não tem o senso cognitivo dela desenvolvido. Então, tudo para ela vai ser diferente. Então, se tiver um dia mais frio, um dia mais chuvoso, isso também influencia na capacidade dela de se desenvolver, de se deslocar e se movimentar, tá? Confiança da criança. O que é isso? A gente, enquanto psicomotricistas, enquanto psicopedagogos, a gente tem que trabalhar não só os movimentos e relatar os movimentos, como a gente também tem que trabalhar a autoconfiança, porque às vezes aquela criança tem toda a parte biológica completa,
ela consegue nadar, ela consegue andar, ela consegue pular, ela tem os 3 fatores desenvolvidos, porém, ela tem psíquico afetado, ela não tem confiança, porque ela ouve alguma coisa na casa dela, porque foi falado alguma coisa para ela, ou ela vive em um lar conturbado, ou ela passa por algo fora dali, ou teve algum trauma infantil, que ela não consegue ter autoconfiança de se movimentar. Ela tem toda um manejo corporal, porque o biológico dela permite isso, ela é totalmente desenvolvida, mas ela não quer, ela não consegue, nem que ela não queira, ela não consegue, que é o fator da depressão. Vamos lidar muito aí em consultórios com crianças, adultos depressivos, que tem toda a sua parte cognitiva e motora já desenvolvida, porém não tem vontade de desenvolver. E aí vem o quê? O estímulo, o incentivo. A gente, enquanto profissionais, temos que incentivar esse ser humano a poder fazer tudo aquilo que a gente está propondo para que ele evolua, né, e consiga contribuir com a sociedade. Contribuições de desenvolvimento de fases motores na aprendizagem da criança. Tudo que é motor ajuda. Então, isso traz boa saúde, traz uma catarse emocional. Eu não vou ler as especificidades de cada um, porque o tempo já está breve, mas eu peço que vocês depois deem uma estudada nesse fator complexo. Gera independência e gera autotreinamento. O autotreinamento é muito importante, gente, porque quando você desenvolve a parte motora da criança, você está falando para ela, como aquela parte da confiança a gente falou, ela consegue sozinho esperar. Isso também é psicomotricidade. Ai, aquele meu aluno não sabe esperar. Com certeza vocês têm um caso desses aí, quem trabalha em sala de aula. Nossa, fulaninho não espera. Ele não espera. Eu peço para corrigir o exercício, ele já vem e ele já... Aí já está a parte do autotreinamento. O que é isso? Quando você está lá, está dando aula, aplicando a sua sessão, você pode pedir para as crianças de respirar fundo, ficar um momento quieto, nem que seja 2 minutos. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. A gente convencendo eles, eles conseguem fazer. Ficar quietinhos durante 2 minutos, para eles entenderem que é o autotreinamento. Eles não querem ficar quietos, mas eles têm que ficar quietos. Então, eles estão se controlando. Então, isso é muito importante. A yoga também vem trazendo bastante contribuição para isso. Hoje, a maioria das escolas aqui no Rio de Janeiro, não sei da cidade de vocês, tem muito yoga, mesmo em escolas cristãs. Porque o yoga ele trabalha isso, o autoconhecimento e o autocontrole nas crianças. As crianças, desde pequenininhas, elas já vão entendendo que eles têm que ficar quietos no momento de ficar quietos, eles têm que se movimentar no momento de se movimentar, e eles têm que entender que é uma coisa de cada vez. E isso vem da psicomotricidade, isso vem do autotreinamento. A socialização e o autoconceito. A socialização, aquela criança, como a gente disse um pouquinho antes agora, ela tem todo o fator biológico desenvolvido, mas ela não quer socializar, ela não gosta, ela não tem, ela passa por alguma coisa na casa dela ou no ambiente externo que ela não quer socializar. Com certeza vocês também têm um caso desse aí. Então, a gente precisa fazer com que essa criança se insira dentro das atividades. Como que ela vai querer se inserir dentro das atividades se ela não consegue se movimentar, né? Ela já tem uma pré-vergonha, alguma coisa ali que ela não quer muito interagir, tá? Então, a gente trabalhar isso também. Aqui deixa reflexão, sugestão. E aqui, agora aqui que eu passei para vocês, ó. Praticando o conhecimento, pesquisa e elaboração. De acordo com a pesquisa da revista Educação Pública de Psicomotricidade, qual foi o resultado da intervenção nível 3? Elabore uma opinião científica sobre a intervenção de acordo com as normas da BNT, com no mínimo 15 linhas e imagens. O que é isso? Vocês vão colocar margem adequada, fonte adequada, capa contra capa, índice e bibliografia, que são os fatores da norma BNT, tá? E vão enviar para o meu e-mail, e eu coloquei aqui dia 19, mas como já ultrapassou essa data e vocês não enviaram, eu preciso que vocês enviem hoje para eu fazer o relatório e a gente ver a nota de vocês aí para esse módulo, ok? Agora eu gostaria, como hoje é uma aula mais prática, dessa breve introdução, eu gostaria que a Luana, que participou da última aula comigo,
ela falasse um pouco assim, qual foi sua visão depois da aula que você teve do movimento dos alunos, como eles correm, como eles comem, já que você também trabalha em escola, eu gostaria de saber a sua visão, assim, você começou a perceber de forma mais sensível, você começou a entender melhor, como é que foi assim, seu olhar depois desse baque da psicomotricidade, Lu? Então, Larissa, como eu tinha comentado na outra aula, né, eu nem imaginava, assim, a profundidade, né, da importância, né, da psicomotricidade. E aí, essa semana, eu comecei a observar muitas coisas, né, porque tem uns que, geralmente, a gente percebe o quê? A dicção da criança, né, a gente acha que a dicção é a perfeição, né, principalmente no jardim inglês, vai para o jardim do primeiro ano. E aí eu comecei a perceber sobre essa parte motora deles. E eu vejo, assim, que eles têm, uns não, mas alguns têm muita dificuldade na escrita ainda. A letra é maior, até no caso, minha patroa fala assim, mas você não pode botar muito limite. Mas eu penso, eu não sei se eu posso ou se eu não posso. Eu acho que sim, porque eles vão para o primeiro ano. Então, geralmente, eu faço as minhas atividades tudo alinhada, menor, porque tem crianças que têm aquela letra muito grande, de tipo jardim 1, né? E a gente tem que impor limite, porque no primeiro ano eles têm prova e tem. Oi? Você está conseguindo falar? Lu, eu não estou te ouvindo. Acho que parou aqui. Você está conseguindo ouvir? Agora eu estou. Então, foi essa questão mesmo de perceber a letra, né? Perceber o jeito de andar, o jeito de sentar. Quando a gente vai, né, no parquinho, eu costumo pedir a eles para botar a mão para trás. Para não, né? Porque essa questão de botar a mão no ombro pode acabar empurrando o outro e gerar um problema maior. Aí, ó, todo mundo com a mãozinha para trás. E a gente vê que eles estão diante de três. Eu percebi que eles não conseguem andar em linha reta. E outra, eles fazem um zigue-zague danado. Então, assim, essa semana, eu comecei a falar, eu quero todo mundo um atrás do outro. Um atrás do outro. Por exemplo, teve a festa das mães no sábado. Eu trabalhei muito na outra semana o quê? A questão de eles andarem um atrás do outro e a questão de só virar para poder se apresentar. Porque estava assim, uma loucura. Eu comecei, acho que, a perceber mais por conta da aula, porque eles não sabiam que era só virar. Eles rodapiavam tudo. Gente, não precisa só fazer a filinha e quando a gente chegar, né, quando a gente vira para frente das mães, né, para frente onde as mães estão, não tem necessidade de estar rodapiando, estar desesperado, estar procurando um lugar, porque vocês já estão no lugar de vocês. E assim, essa semana eu cobrei bastante deles isso, essa organização na fila, né? Porque um quer correr, o outro quer empurrar, o outro quer bater. Então, tipo, eu não quero. Eu comecei assim, não, tem que melhorar a postura na mesa, porque é um tal de cair da cadeira, mas por quê? Por falta de postura. Então, gente, olha só, vamos sentar direito. Eu até peguei minha cadeira, que minha cadeira não é igual a deles, mas eu falei, olha só, todo mundo sentado assim. E ninguém vai cair mais da cadeira se todo mundo estiver sentado retinho, posicionado com as perninhas dentro da mesa, ninguém vai cair mais, né? E eu percebi muitas coisas, assim, a questão da letra também, a questão de segurar o lápis. Tem criança que segura o lápis errado, né? Então, assim, eu já comecei a trabalhar algumas coisas, claro, a gente trabalha, mas que realmente estava gritante, e eu posso melhorar. Então, a gente tem que melhorar.
Sim, é muito importante sua contribuição, Luana. Essa questão da gente ter um olhar sensível para a sala de aula e perceber que os nossos alunos não estão evoluindo. Na maioria das vezes, até como você disse, regredindo, né? Não estão conseguindo nem entrar na fila. Então, já vem a nossa parte científica que a gente conhece, com a nossa parte humana também, porque a gente é humano. E assim, a maioria das pessoas que têm filhos, não sei se todo mundo tem filho aí, eu não tenho muita vontade de ter, mas eu tenho muitos sobrinhos, então eu entendo, assim, às vezes a frustração das minhas primas, das minhas irmãs, quando a criança não faz algo que é basicamente simples. Ah, ele não para sentado. Ele não entra na fila, ele não sabe pegar um lápis, ele não sabe fazer uma letra, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar sensível e conseguir modificar isso na criança sem causar nenhum trauma, né? Sem causar nenhuma aversão àquele comportamento também. Agora, já que a Luana falou, eu quero que cada uma fale um pouquinho disso, de uma experiência que tem em sala de aula que vê que as crianças ainda não alcançam. Ou então, já em um estágio que já fez, ou um trabalho que já fez, percebeu que aquelas crianças não alcançaram um fator muito simples. Karen, pode começar. Pode começar, não, pode dar continuidade, né? Que a Luana já falou. Bom dia. Então, eu estava aqui, né, só ouvindo, e com tudo isso, apesar de ter lido um pouco o material da última aula, mas das coisas que você estava falando, veio aqui assim, um despertamentozinho, porque eu estou fazendo um trabalho como mediadora, e a minha dificuldade é justamente o esperar, né? Eu estou fazendo um trabalho com um autista e ele não espera. Começou chamando para ir embora. Ele já tem que ser o primeiro. E muitas das vezes ele não é o primeiro. Então essa espera para ele mata ele. Ele já fica assim, ansioso. Então, assim, o pouco conhecimento, que na verdade eu não sabia que era ligado, né, a essa parte, mas eu tenho trabalhado com ele assim, olha, a hora que chamar o seu nome, que é você. E aí eu fico tentando trabalhar isso com ele, tô tentando trabalhar isso com ele, porque realmente a ansiedade dele de ir embora, ele não espera. Chamou o primeiro aluno, ele acha que ele já tem que ir. Então eu já vou falando com ele, olha, ainda não chamou seu nome, vamos aguardar. E aí eu tenho falado sempre isso, a mesma coisa com ele. Então agora eu percebo que eu tô 1 mês e meio, mais ou menos, com ele. E agora eu percebo que ele fica assim, olhando pra mim. E aí, sou eu? Sou eu? E aí, quando eu chamo o nome dele, aí ele ainda tá parado. Ele olha pra mim dar aquele assim, não, é você. E aí ele pega a mochila e vai. Então, assim, eu tive essa dificuldade e em outros momentos eu tenho essa dificuldade da espera dele, né? Ele não tem aquela coisa de esperar. Tá desenvolvendo muita coisa. Mas a partir da aula, né, eu acabo percebendo até mesmo o andar, percebendo a questão, né, de como ele está fazendo as coisas, a questão comportamental. Então, abriu um pouco mais, né, que eu realmente não tinha percebido, que era justamente por conta, né, dessa dificuldade dele, da psicomotricidade dele. Então, abriu um pouco mais os meus olhos em relação a isso e entendi também essa inquietação dele querer ir embora, porque ele roda a escola, ele não fica muito tempo parado, mas tem ali algumas coisas pontuais que ele já faz, que é o horário do lanche, ele volta para a sala para lanchar com a turma, ele chega, ele tem que fazer atividade, mas ele ainda tem muita dificuldade. Ele tem um fator biológico totalmente desenvolvido, Karen? Ele consegue andar, correr? Ele está no primeiro ano. Ele, nessa parte, né, do fator biológico, ele tem. Ele ainda só não tem uma noção de, por exemplo, ir ao banheiro. Ele vai, mas ele só vai assim no último momento onde ele realmente está muito apertado. Então ele ainda não tem aquele entendimento de ir ao banheiro. Então quando ele está muito apertado, é a hora que ele sai correndo. Ele não espera nada, ele só sai correndo. Então eu já entendi, já sei que agora eu já entendi que é essa parte fisiológica. Mas é a parte cognitiva, porque na verdade ele tem o biológico desenvolvido. Ele sabe fazer, ele sabe que ele vai fazer xixi, mas ele não sabe
um momento, como pedir isso para você, como se comunicar, né? Então, com ele, trabalhar mais assim o cognitivo mesmo, como você disse, a questão da espera, trazer atividades assim com que ele reflita. Eu sei que é muito difícil, né, gente? Na teoria tudo é muito lindo. Eu também estou em atendimentos, eu atuo também em atendimentos individuais e grupais, e eu sei quanto é difícil isso para eles, deles esperarem e tudo mais, mas é você trazer mais essa cognição para ele, porque o fator biológico já tem dificuldade de correr, tanto que ele corre, né, quando ele vai fazer xixi. Então, Sim, ele... corre. Essa... eu estou aqui você falando, eu ri muito, porque eu lembrei do Felipe, esse menino que eu coloquei na imagem, ele era exatamente assim. Gente, ele sabia pegar uma bola e tacar em mim, mas ele não sabia pegar um pincel e segurar, sabe? Então, assim, são coisas bastante misturadas. É metadezinha do cognitivo com metadezinha do biológico. Então, nunca dava para saber muito quando era um, quando era outro. Mas a gente fazia uma leitura geral e eu perguntava a cada professora dele, que eu também fazia mediação com ele, e eu era psicomotricista dele também, e eu falava, gente, não é possível, o Felipe, ele sabe andar, ele sabe correr, por que ele pega a bola e taca? Ele sabe que ele tem que me entregar, e a gente ia construindo, né, em pesquisas. Eu fiz até um artigo sobre essa experiência que eu tive com ele, porque foi uma criança bem individual mesmo, assim, foi um fator bem diferenciado de tudo que eu já tinha visto. E essa criança aí que você tá há 1 mês e meio, eu acho que vai ser uma construção muito bacana para a tua formação, né? Deve já estar sendo. Você está vendo agora na prática como é tudo isso da psicopedagogia, porque a psicopedagogia é tudo isso, você mais a prática do que o cognitivo, né? Mas o cognitivo é importante para você entender esse comportamento dele, começar a intervir. Por exemplo, o comportamento dele correr, eu não sei se você consegue impedir corporalmente, ou se ele não... Quando você fala para ele não correr, ele faz o quê? Ou você não fala, ele já sai correndo mesmo sem antes... Nessa parte de ir ao banheiro, não dá tempo nem de intervir, ele já sai correndo. Então, agora eu já entendo que quando ele tem aquele comportamento é para ele ir ao banheiro. Mas em outros momentos que ele corre, tem momentos que eu consigo intervir. Agora agora estou trabalhando um pouquinho com ele a questão do ouvir. E eu acho engraçado que às vezes eu falo com ele, estou lhe falando. Então, se eu repetir a mesma coisa uma outra vez, aí ele fala, tô ouvindo, titia. E eu acho engraçado, e agora eu já entendi, e quando eu quero afirmar alguma coisa, né, algum comportamento dele, aí eu já pergunto, Bento, você tá me ouvindo? E aí, se ele realmente estiver me ignorando, não quiser entender o que eu tô falando, ele não vai me responder. Mas quando ele entende que realmente está errado, que ele precisa parar um pouquinho, ou que ele não pode correr, aí ele já me responde, tô ouvindo, titia. Então, tô assim, descobrindo um pouco com ele, né? Realmente tem sido uma experiência muito boa, assim, maravilhosa, porque, de fato, colocar em prática, né, tudo que tem aprendido, e cada dia mais com as aulas venho aprendendo muito mais. Então, a aula de hoje realmente já está enriquecendo muito mais, né, a parte da prática, porque eram coisas que eu assim, não conseguia pontuar, não conseguia entender, e agora eu já consigo ter um olhar mais amplo. Isso conforme vai passando os dias, tudo que você já leu no slide, que você vai ouvir hoje, está ouvindo, você vai falar assim, caramba, meu Deus, olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele tem isso desenvolvido, ele não tem aquilo desenvolvido. E isso é muito bacana, conforme for passando os dias, as semanas, você vai vendo. Procura também, não sei se lá você precisa fazer, vocês todas, né, não só a Karen que está trabalhando diretamente com essa criança, mas todas vocês fazerem diariamente relatório daquela criança, como é que foi diariamente, vocês têm que estar constantemente. Por quê? No final do ano, no final do semestre, no final do módulo, do bimestre, não sei como é que é na escola deles, vocês vão ver os ganhos e as perdas. Na maioria das vezes não tem nem perdas, né? Porque como é importante ter alguém olhando para as crianças, às vezes o que falta mais é isso. É o afeto. Às vezes aquelas crianças que precisam de intervenção, elas só necessitam de um olhar. E elas, com um olhar, elas já conseguem evoluir muito. Então, procurem sempre fazer relatórios para vocês mesmos entenderem. Chegou o final, cara, o Bento, vou usar o exemplo dele. Caramba, corria.
para fazer xixi. Hoje eu consegui fazer com que ele faça um sinal ou pegue algo e me entregue. Eu fiz uma de visualização para ele, um pack de visualização. Eu elaborei um material com que ele me entrega e ele já está indo ao banheiro assim. Então, caramba, olha o que eu consegui. Então, como é importante para vocês nessa fase motora, vocês observarem os alunos de vocês, entenderem o que eles conseguem fazer, o que não, e relatar isso. E no final, vocês fazerem um final relatório do que eles já conseguem fazer. Tá bom? Isso é muito legal. Obrigada, Karen, pela sua contribuição. Agora eu vou passar para a Rafa também dar a palavra um pouquinho e falar um pouco da experiência dela com isso. O que ela olha e fala assim, nossa, essa criança não consegue fazer isso de jeito nenhum. Pode falar, Rafa. Eu falo, não. Você não quer falar? Não quero não. Você já tem contato com crianças? Tenho, eu sou professora do Maternal 2. Então, mas não tem nenhuma criança lá que você observe assim e fale, caramba, essa criança não consegue ainda fazer isso. Tem várias. Você tá mal? O que houve? Quê? Você tá passando mal, não tá se sentindo bem? Não, tô com uns probleminhas aí, mas eu posso falar. Não, eu tenho algumas crianças que eles não têm, tipo, firmeza ainda nas mãos para pegar no lápis, para pintar. Essas coisas que eu observo bastante também de quando tem brincadeiras com bambolê, para pular dentro do bambolê, essas coisas, as crianças ainda não têm aquele equilíbrio ainda de passar em volta, ou de pular para fora, para dentro, essas coisas. Sim, isso é muito importante no Maternal 2. A minha primeira turma, Rafa, foi de Maternal 2. Eu era estudante de pedagogia, mas eu já tinha o normal. E ali, olha, gente, sério, a Rafa trabalha com Maternal 2, ela sabe. É um lugar que você aprende muito, muito. Ali foi minha grande escola, sabe? Eu tinha 17 alunos, 7 autistas sem laudo. Já tinha suspeita, estava em investigação, 7 autistas sem laudo. E eu não tinha nem auxiliar. Você tem auxiliar, Rafa, lá no seu Maternal 2? Eu tenho. E, tipo assim, eu acho que a falta de estímulo é muito de casa também. Sim. Porque tem crianças que não têm força nenhuma para pintar com lápis. Não tem aquela vontade, entendeu? Não tem aquele movimento nas mãos. E também eu tenho um autista, né? Que ele chega, tipo assim, ele chega tarde, com muito sono, às vezes faz terapia, essas coisas, chega à escola, assim, com muito sono, minha mãe fala assim, não, bota para dormir. E eu sinto que a mãe, ela não tem aquela visão de incluir o filho na escola. Parece que o filho só vai para a escola para ela poder trabalhar, fazer as coisas dela e, tipo assim, ela não se interessa em ver como que o filho tá. Não faz atividade de casa, entendeu? Eu percebo bastante isso. Sim, e aquele slide lá que eu coloquei para vocês, tem essa parte do como eu vou abordar a família. Fala justamente isso. Enquanto docentes, a gente tem obrigação, porque a gente não pode omitir essas coisas. Então, você como professora que está vendo que ela está fazendo isso todos os dias, isso tem que... Mas você percebe também a falta de interesse dos pais, eles não têm o interesse. Mas aí a coordenação da escola, ela é obrigada a chamar esses pais, porque o menino não está rendendo nada e não está aprendendo nada. Não está rendendo nada. Chega e, tipo assim, deixar dormir a tarde inteira. Ou chora muito, entendeu? Eu não sei se tem algum medicamento, ou ele faz terapia a manhã inteira e chega à tarde e já está esgotado, entendeu? É muito complicado. E agora que você está estudando mais e mais, né, buscando conhecimento, você está vendo o quanto isso é grave, porque aí já entra na parte da autoconfiança. Imagina que estar em um ambiente com todo mundo, ou uma festa, alguma coisa, e essa criança não vai conseguir desenvolver nada, porque ela passa a parte toda da vida dela dormindo na escola. Então, ela não tem interação social com os amigos, nem de visualizar, não tem interação social com a professora. Então, isso é o relato da coordenação para a família, né? A professora passa para a coordenação passa para a família, e que isso é muito grave, que isso daqui há muitos anos, hoje, os pais têm que entender, galera, que hoje eles conseguem pegar essas crianças e jogar na escola. Mas daqui a anos eles não vão conseguir mais fazer isso.
Onde que eles vão jogar esses seres humanos? Não tem onde colocar. Teve o episódio do aniversário dele, né? Que ele, tipo assim, ele não se socializa com todo mundo na sala, mas tem algumas crianças específicas que têm um carinho por ele. Aí teve o aniversário dele, a mãe dele não convidou nenhuma criança da escola. Aí eu até perguntei se não convidou ninguém da escola. Ela, não, ele tipo assim, ela falou, ele não socializa com ninguém. Eu falei, não, mas tem algumas crianças lá que ele tem, que ele brinca, assim, que ele brinca do jeitinho dele. As crianças dão atenção a ele. Aí, tipo assim, aí você vê realmente a falta de interesse dos pais incluir ele com outras crianças, entendeu? É porque ela não dá importância para pelo menos Dá importância. Isso. tá que ele inclua, por mais que mesmo que os amiguinhos não tivessem carinho por ele. Mas ela tá ali, né, na festa, chamar para poder incentivar aquilo. E ela não quer. E isso a coordenação, Rafa, você tem que passar isso sempre a coordenação. Ser chata mesmo, sabe? Ser incisiva. Porque depois ele tá na sua sala de aula. Quando ele chegar em um não consiga alcançar alguma coisa, hoje essas mães que hoje não ligam são as primeiras a amanhã, quando eles não conseguem fazer alguma coisa, são as primeiras a nos crucificar. Porque, por que todo mundo sabe fazer? Por que na festinha de tal, o fulaninho que também tem autismo faz e meu filho não faz? Sabe? Tem essas pegadas de dia a dia que a gente já tem, a gente como você, a gente não, né? Vocês como futuros pedagogas já maldar. Porque agora vocês vão ter que ser incisivas com a coordenação. A coordenação tem que ter uma atitude em volta disso, sabe? E ele é inteligente. Quando ele chega bem assim, tem atividade que ele faz direitinho. Mas ultimamente tem chegado com muito sono e não tem feito absolutamente nada. Só dormindo, chorando. É porque provavelmente troca o dia pela noite, né? Ou a mãe deixa em celular, você sabe se é fone. Geralmente as mães dão. E eles acostumam, percebi que eles acostumam a criança muito no colo. E ele quer o colo o tempo inteiro. E não dá pra gente, eu tenho várias outras crianças. Então não dá pra auxiliar e pra mim ficar com ele o tempo todo no colo. Isso atrapalha demais. E eu vejo ele só chega na escola no colo, vai embora no colo. Então ele, dentro da sala de aula, ele quer o quê? Colo o tempo inteiro. Isso atrapalha demais. Sim. Crianças que têm eu até falei isso para vocês antes, né, no início da aula, um convívio conturbado, uma rotina familiar desregulada. Isso a gente, como a Rafa percebeu, a gente consegue perceber em várias crianças. Até as crianças que são típicas. Às vezes a criança não tem nenhum problema cognitivo e também não tem nenhum problema biológico. Mas o fator psicológico daquela criança é totalmente alterado porque ela convive em um ambiente completamente doentio. Em um ambiente que completamente adoece aquela criança. Eu já tive casos de uma aluna que ela tinha muito potencial, muito mesmo, mas agora tinha muito potencial. Mas nas reuniões de pais, eu sempre vi a mãe sempre invalidando a menina. Mas fulano, mas como é que ela tá? Porque ela não sabe fazer isso. E ela levava a filha para a reunião. A criança é pequena, mas ela entende, né? Uma criança de 6 anos, 7 anos, ela já está entendendo o que a mãe está reproduzindo. Sabe que o fator familiar é o fator base para a vida e o estímulo daquela criança diariamente. Nós, como docentes, a gente está com dias, mas estamos somente 4 horas ou no máximo 8. Os pais estão restringidos, né? E aquela mãe ficava o tempo todo invalidando aquela criança. Mas ela não faz isso, não faz isso. Mas ela é tão... Deus me livre, gente, até essa palavra a mãe falava. Eu não gosto de reproduzir isso, mas eu vou reproduzir para vocês entenderem o nível. Mas ela é tão burrinha. Mas ela não consegue. Então aquilo... A menina chegava na sala de aula, a menina ficava assim, ó. Igual um robô. Ela não respirava nem mais alto, nem mais... E a garota tinha um potencial imenso. Eu tive que ir quebrando aquilo. Até ela começar a ter autoconfiança nela mesma. Ela não corria no recreio. A garota tinha um corpo biologicamente perfeito. O professor de educação física falava com ele, Wilker, não é possível, ele era americano. Falava, não é possível. A Maiane, ela tem tudo desenvolvido. Ela tem um corpo até um pouco atlético já. Ele falava, Larissa, ela tem toda a parte motora dela desenvolvida. Ela não tem autoconfiança, porque provavelmente aí eu comecei a entender, né? E ela, porque a mãe negativa ela o tempo todo. A gente fez um trabalho de construção de confiança com ela. Eu falei com a coordenação na época, falei com a direção, e montei um esquema todo com a mãe, e chamei a mãe para conversar. A mãe não compareceu, a mãe não apareceu na escola, nem a mãe, nem o pai. E o pai, quando ia buscar, a gente via que o pai ficava assim, ó,
nem falava. E a gente falava boa tarde ou bom dia, o pai. Então, aquela menina, ela vivia em um ambiente completamente doente. A mãe negativando, que era separada do pai, o pai solteiro, com aquele semblante de sobrecarga, de ter que criar a menina sozinha, e o tempo que a mãe tinha com a criança, a mãe negativava aquela criança. Então, olha quantos fatores tinha naquilo ali. Uma turma com 30 alunos, cada um com suas especificidades, e essa menina sem autoconfiança nenhuma. No final do ano, a gente teve uma grande honra, a gente fez um circuito, até tenho foto depois, eu posso disponibilizar para vocês se vocês quiserem. Eu fiz um circuito psicomotor para toda a escola. E toda a turma fez. Cada turma tinha o seu horário. E a turma da Maiane, que era de primeiro ano alfabetização, teve o primeiro horário. Aí eu falei, como vai ser o primeiro horário? Ela não vai querer fazer atividade. Gente, uma grande surpresa, uma grande evolução. Depois de todo aquele trabalho de toda a escola para que ela interagisse, ela conseguiu fazer. Ela foi sozinha, fez, ajudou uma amiguinha, chamou uma amiguinha. A menina não falava, gente. Ela não falava. Eu achava que ela tinha problema de fala. Hoje eu faço faculdade de fonoaudiologia também. E na época eu já tinha começado. Eu achava que ela não falava. Eu falei, gente, essa menina é muda. Não fala, não era. Era todo um problema de autoconfiança que a mãe negativava a menina o tempo inteiro. Então, olha como a gente ficar atento aos fatores, né? Ajuda uma criança. Talvez se a gente não tivesse visto isso, eu e a menina que trabalhava comigo, a menina ia estar até hoje aí, sem correr, sem brincar, sem ter uma amiguinha, sem falar o que quer. Para ir ao banheiro, ela chegava, para vocês terem noção, ela chegava perto de mim assim, bem perto, e o olho ficava cheio de lágrima. Aí eu falei com a coordenadora, eu falei, Gabriela, não é possível, a Maiane, toda vez quando quer ir no banheiro, ela chega perto de mim e ela meio que ameaça chorar. Aí ela, é porque ela quer ir no banheiro, se você deixar ela no banheiro que ela para. Mas eu não aceitei aquilo como resposta, sabe? Eu falei, não é possível, gente. Como que uma criança, para pedir para ir no banheiro, tem que chegar, se em casa ela faz isso também? Ela chora para ir ao banheiro porque ela não consegue falar, porque ela não tem autoconfiança, sabe? Então, esses ambientes, como você descreveu, Rafa, são ambientes tóxicos para a própria criança. Talvez a criança nem está com sono, mas ela já é criada naquele ambiente que força ela a ter esse tipo de comportamento para poder sobreviver, né? Até no Dia das Mães ele não participou, entrega de atividades, a mãe dele não foi pegar, entendeu? A falta de interesse da família desestimula, entendeu? Muito grande. Sim, sim. A família é o nosso primeiro parceiro, né? Tanto clínico quanto profissional. É o nosso principal parceiro e sem eles a gente tem que deixar isso bem claro. No slide que eu botei lá, eu até coloquei um relatório que vocês podem fazer, encaminhando para a família, chamando eles para a escola, chamando eles para fazer atividade, chamando eles para fazer as coisas, porque eles precisam entender que aquilo é importante. Não é um depósito que eles jogam a criança lá e acabou, sabe? Então é isso. Tem mais alguém que... já foi Karen, Luana e Rafaela. Tem mais alguém para ir? Ou só tem a direção online? Acho que só as 3 mesmo. O restante é a direção. E o Alexandre. Então vamos lá. Como... o Alexandre. Então, Maria, oi. lembrando uma coisa muito importante, que eu já trabalhei em diversas escolas, às vezes a gente chama a coordenação, chama a direção para chamar esses pais, eles não aceitam, porque pagam direitinho. Isso. Então, quer dizer, é uma luta muito grande, porque você vê questão de laudo. A mãe chega na escola e fala, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo. Cadê o laudo? Cadê o documento, o que está fazendo o tratamento? Né? Porque o meu filho tem TDAH e eu, de 6 em 6 meses, peço ao médico dele o atestado dele, o laudo dele, porque eu acho importantíssimo ter na escola. Não é porque eu tenho as coisas diferenciadas do meu filho, que até então eu não aceito. Eu acho que a vida não vai facilitar nada para Miguel. Claro que eu sei que ele consegue, entendeu? Claro que se eu percebesse que Miguel tem muita dificuldade, que há vários tipos de TDAH. O do Miguel ele fica muito, ele fica muito desatento. Então, isso às vezes o atrapalha. Mas o que acontece? Ele é uma criança normal. Eu peguei a nota dele, as notas dele tá só de inglês, que eu fiquei até, poxa, ele saiu daqui sabendo tudo, né? Mas o resto tudo na base 90.
Entendeu? Então, assim, eu falei eu não, por enquanto, eu não vejo necessidade de Miguel fazer nada diferenciado. Eu espero em Deus que ele não precise, porque a vida não vai facilitar nada para ele. Eu tenho essa visão, entendeu? Porque eu conheço uma pessoa, eu até orientei essa. Não estou te ouvindo, Larissa. Você está ouvindo agora? Sim, sim. Então você não adapta nenhum material para ele não faz nada adaptado, ele faz igual a turma dele, todo mundo. É isso? No começo, eu trabalhei muita coisa com ele, adaptado junto com a psicóloga, e ele não fez trabalho com psicopedagogia, psicopedagoga, né? E aí ele levou alta, né? Que a primeira remessa foi com a psicóloga, e aí e com o médico. E o médico falou, não, Miguel é só um. Ele até falou assim, é um estalo, sabe? É uma coisinha que Miguel, com 13 meses de tratamento, Miguel já começou a ler, Miguel já foi outra criança, entendeu? Então, ele falou, vamos esperar mais um pouco para ver se vai haver uma regressão. E não aconteceu, pelo contrário, Miguel só foi progredindo. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Por quê? Eu aceitei o diagnóstico, porém, não deixei a peteca cair e fui, às vezes, muitas vezes, meia-noite, que ele sempre gostou de dormir mais tarde. Mãe, manda a palavra para mim, e eu mandava a palavra para ele ler, entendeu? E sempre assim, e jogos, comprei vários jogos estimulantes, porque eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E eu falei assim, não, eu não posso ficar esperando, né, só dele. E, tipo, estudar. Eu não gosto muito de ligar a televisão. Eu tenho a televisão, né? Mas eu botava, ligava a televisão para quê? Para ele estudar com a televisão ligada, para ele saber que ele tem que deixar a televisão para lá e prestar atenção no que ele está estudando. Que aqui em casa sempre foi tudo muito calmo, muito silencioso, eu não gosto de barulho. Então, tipo assim, desde bebê, ele dormia no silêncio, sabe? Era só eu e ele, porque o pai trabalhava o dia todo. E aí, quando dava o meu horário, vinha a menina, e a menina ficava, né, sabe, tudo quietinho, nunca teve alvoroço aqui em casa. E aí, com que eu percebi essa questão dele, eu não, agora ele vai ter que aprender a trabalhar com alvoroço, né? Ligar a televisão, o pai conversando, né? Porque não tinha isso. Como sabe? é Quem criança saber que ela não vai viver é igual a gente também como adulto, na zona de conforto o tempo todo. A gente tem que mexer ali no ambiente, mexer ali nas coisas para ela entender que naquela mudança de ambiente, naquela mudança de rotina, ele também tem que ter uma reação. E uma reação não precisa ser negativa, né? Verdade. E aí eu falei com meu marido, antigamente, para atender o telefone, se Miguel estava estudando, o pai ia lá para fora, entendeu? Agora não, tem que atender aqui, porque ele tem que saber que ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo, não no que a gente está conversando. Então, a gente está trabalhando até hoje sobre isso com ele. Porque eu falo com ele, filho, não é o TDAH que te vence, você que tem que vencer ele. Você não tem que estar prestando atenção no que A, B, C está fazendo. Você tem que prestar atenção no que importa. E o que importa é o que a professora está falando. Você esquece o mundo e fica focando só na professora. Então, a gente trabalhou muitos com ele, trabalha ainda muitos com ele, né? Mas acompanhamento pedagógico, Lu? Ele não precisou. Por conta de. Assim, eu comecei a psicopedagogia pensando nele, mas eu já fazia o trabalho psicopedagógico com ele sem mesmo imaginar. Entendeu? Que eu comecei pesquisando. Né? Eu comecei pesquisando e eu falei, não, vou começar a trabalhar. Eu comprei gênios para trabalhar a sequência de cores, essas coisas, né? Botar ele para pensar. Aí, banco imobiliário. É importante você delegar essa função também, a parte da família, né? É a questão da sobrecarga também, tá, Lu? É importante que você delegue isso, essas funções. Eu sei que você entende muito, mas a parte de delegar é importante. Por quê? Ele também vai entender que outras pessoas têm atenção nele, não só a família, tá? Então, é importante também que, mesmo que ele não tenha necessidade de fazer um acompanhamento individualizado, mas que, né, você leve ele a um especialista para que ele possa fazer essas atividades em outro ambiente, para ele entender também que não é só com você.
tudo a minha mãe procura e faz, porque eles são inteligentes, tá, gente? A gente não pode subestimar isso deles, eles dominam a gente. Por isso que eu tô dizendo isso. É a mesma coisa quando a gente é mediadora e psicomotricista de uma criança. A gente não pode dominar tudo só em cima da gente. A gente tem que delegar um pouco. Agora você vai fazer essa atividade com a tia tal. A mesma atividade que eu mesma implementei. Mas ele só consegue fazer comigo. Não, é o trabalho de delegação. Vamos delegar para que no futuro a gente não vai estar para sempre com essas crianças. Né? E você, como mãe também, você não vai estar sempre ali. Então, ele vai precisar fazer isso tudo em outro lugar, em outro ambiente. Então, o fator de delegação como profissional e como família é muito importante. Ele já tem que começar a aprender a sair um pouco disso, de que a mãe faz tudo, de que a mãe procura, e ele começar a ficar mais independente, né? E como você já tem entendimento, é muito melhor para você cobrar o profissional que vai acompanhar ele. Porque você vai estar ali, não, meu filho aprende dessa maneira, eu não aprendi dessa maneira. E isso é muito bacana, delegar. Delegar tanto a parte profissional como a parte familiar. Eu tenho uma prima também, que a filha dela tem TEA, né? Não é TDAH, que é o caso do seu filho, que é bem mais tranquilo, mas tem TEA e ela também tem essa opção de... Ela não leva muito nos especialistas, ela faz tudo. E agora ela começou a trabalhar fora durante um grande período. E agora a menina não aprende com mais ninguém, só aprende com ela porque ela que tem todo esse aparato em volta dessa criança. Então, a gente tinha comentado com ela antes sobre delegar e ela não aceitava muito. Então, hoje eu tô passando para vocês isso que eu aprendi, porque eu era muito assim com os meus alunos. Eu achava que só eles entendiam só comigo. Mas o nosso papel também na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, nossos alunos, pacientes, é delegar a função para que eles consigam fazer com outras pessoas. Hoje Lu, ele consegue fazer as atividades na escola com a professora, tudo que ele faz com você? Sim, ele faz tudo, ele tem orientadora, né? A Karen conhece meu filho, e eu sou muito chata. Eu sou uma mãe muito chata, não nego, entendeu? Porque eu faço tudo. Oi? Eu faço tudo por ele, né? E tipo assim, eu sou bem enjoada com as professoras. Mas ele tem orientadora, porque assim, eu tirei um pouco dessa carga, não que o meu filho seja um peso, mas sim para ele ter acesso a outras pessoas, outras crianças. Por quê? Eu não sei se eu falei na última aula, eu moro na comunidade. Sim. Então, o que acontece? Miguel não brinca com outras crianças fora daqui, fora da escola, minto. Então, ele vai para orientadora, ele tem um momento de socializar lá, entendeu? Ele faz atividade. Ontem mesmo ele fez uma atividade aqui, aí ele tinha que pintar, resolveu as multiplicações e pintar os resultados. Aí ele falou assim, mãe, eu não estou me sentindo bem. Aí eu falei assim, o que está acontecendo, Miguel? Aí ele falou assim, esse monte de corzinha não tá dando certo para mim. Mas eu também sou assim, eu não posso nada cupoar, nada floral que me dá enjoo. Aí eu fui e falei assim com ele, deixa a mãe ver. Aí ele já tinha pintado bastante. Acho que faltou só, não lembro qual foi a multiplicação, mas está até aqui em cima da mesa do computador. A laranja e a vermelha. Aí eu falei assim, olha, você fez o que tinha que fazer? Ele falou assim, fiz. Aí eu olhei, realmente estava pronto. Só a questão de pintar que ele não tinha feito tudo. Ele já tinha feito a maioria. Eu falei, amanhã eu vou conversar com o seu professor e falar que você não concluiu essa atividade, por conta que realmente ele tem 4 graus de miopia e 4,5 graus em outra vista. Então, eu acredito que se dá um conflito, aquele monte de cor laranja, vermelha, amarela, então ele ficou realmente, me deu tudo enjoa. Então, eu falei assim, eu vou conversar com a sua professora, eu vou falar que você vai terminar sim, mesmo que você faça uma cor, depois passe tempo, você vai concluir essa atividade, mas no seu tempo, porque realmente eu não dei essa confiança para ele. Estou falando porque ele está no quarto dormindo, mas eu faço mal também. Então, tipo assim, até conversei com a professora Sailor, ela disse, não, a gente está aqui para isso, a gente tem que superar algumas barreiras, apesar de eu não gostar, mas se tiver que fazer alguma coisa, eu faço. E ele também tem que superar essa barreira. É isso que eu falo com ele, né? Que ele tem que vencer o TDAH. E eu levo de 6 meses o laudo dele para a escola.
a professora que já chegou, já falo tudo dele, entendeu? Porque eu sou uma mãe, eu penso assim, eu gostaria que todas as mães fossem assim, não omitisse nada. Eu falo que ele é uma criança mimada, porque só tem ele de filho, neto e sobrinho, entendeu? E ele é uma criança que tem tudo, ele ganha no charme, Karen sabe disso, que Karen conhece. Até que agora ele está com 10 anos, ele melhorou essa questão de chantagem. Para você ter noção, ele no Jardim 3, ele virou para o professor e falou assim: eu te dou um dinheirinho para você me deixar ir lá fora no banheiro. Isso no Jardim 3. E aí, tipo assim, eu tô vendo as meninas rindo na hora do intervalo, só que eu não sabia o que era. Aí depois falou, olha o que Miguel tá tentando comprar, professor. Né? Hoje ele tá no 4º ano, né? Por exemplo, eu repeti ele no 1º ano. Em 2020, dou graças a Deus por ter repetido ele, porque aí veio a pandemia, foi aquela loucura, porque eu vi que ele não passou, é outra coisa que eu não entendo os pais. Eu sei que pagou a escola o ano todo, mas se você está vendo seu filho não leu, não lê, pelo menos o dado quebrou não, que tem o quê? O dado é branco, o dado, qualquer coisa, a bola rola, entendeu? Se não sabe ler uma frase simples dessa, eu acho que essa criança não está apta para o 2º ano. Eu comentei até com a Luana, na última aula, meninas, que eu tenho um aluno na escola que eu coordenava. Esse aluno é do maternal 2 e a mãe fez com que a gente botasse ele no pré-1. Ele passou do maternal 1 para o maternal 2. E a mãe obrigou a escola, porque a escola era de uma outra gestão. Quando eu assumi a coordenação da escola, ela já tinha falado com o dono que ia passar e o dono erroneamente concordou. A gente sabe que, por lei, a gente não pode ultrapassar aluno de série, né? Só se ele fizer que isso tem todo um fator judicial, enfim, não é assim, a mãe quer e eu vou passar de série. Eu, como coordenadora, não posso fazer isso. Não tenho aptidão para isso, a lei não me permite. E aquela mãe falou, não, eu já tinha falado com fulano, que era dono dessa escola, que coordenava aqui, que ele ia fazer isso para mim. Eu conversei com ela, e ela tinha um termo, o cara tinha feito um termo, o diretor tinha feito um termo, e era assim, era uma briga muito grande. Era uma criança que estava na escola desde o integral, desde 6 meses de idade. Então, aí vem aquilo que a Luana falou. Paga direitinho, aí a gente ouve isso da direção, né? Paga direitinho, tá aqui com a gente desde sempre, a gente tem que fazer o que a família quer. Aí eu fui bem sincera com ela e fiz ela assinar um termo. Até hoje o termo foi feito comigo. Tá lá na escola. Até hoje ela falaria esse termo, morro de rir. Falei, não é morrer de rir, é um respaldo para mim. Porque eu, enquanto coordenadora, no ano que ele passou de série mesmo mentalidade, eu tô assumindo um risco. Essa criança passou para o maternal 1, para o pré-1, que já é alfabetização. E essa criança não sabe subir e descer, não sabe subir uma escada. Como que essa criança vai ser alfabetizada? 1 ano, 365 dias de aprendizagem que ele teria psicomotor, que é a fase do maternal 1, maternal 2, ele não teve, ele excluiu 1. E a professora do pré, lá nessa escola, como é muito tradicional, é só ler e escrever. Pouquíssimas atividades de psicomotricidade. Lá eles entendem que o pré é muito já a preparação para o 1º ano. E é uma escola bem tradicional, evangélica, enfim. E eu expliquei isso para a mãe. Eu falei, olha, a visão da escola é assim, é uma escola bem tradicional. O seu filho não vai evoluir questão motora, ele não vai evoluir questão cognitiva, porque Piaget já explica, porque tem os estágios. Expliquei tudo para ela. E fiz um termo, tudo disso para ela. Fiz os estágios de Piaget, de Vygotsky, da interação social da criança. E expliquei para ela o quanto era importante ele ter aquele convívio com o maternal 2, que seria o final da psicomotricidade para o início da alfabetização. Resultado, o menino não fez, ela não aceitou, depois de eu ter explicado a ela tudo isso, de eu ter levado fichas científicas explicando o quanto seria importante para ele, ela não aceitou, passou o menino, toda a turma já consegue pegar o livro e guardar na bolsa, porque o livro deles lá, hoje em dia, já é muito escrita mesmo. Já conseguem pegar o livro, guardar na bolsa, guardar coisas do estojo, e o filho dela não consegue. E depois foi feita uma reunião novamente, com 2 meses de início do ano letivo, para que ela regredisse ele também, para que a gente conseguisse regredir ele, para ele poder estar na turma dele de origem. E ela não permitiu. Então, que bom, Luana, que você teve esse olhar
de que o seu filho ele precisava viver de novo, vivenciar aquilo novamente para que ele pudesse adquirir todas as habilidades possíveis para depois passar, porque as mães querem status, né, gente? Hoje em dia é assim. As famílias querem status. E status muitas das vezes não vai ajudar. Porque daqui a 5 anos, quando esse menino estiver lá no 7ª série, lá no 9º ano, tomara que não. Tomara que ela busque uma interação. Mas pelo que eu vi da família, não vai buscar, não. É somente status mesmo para dizer que o menino é muito inteligente e ele passou para outra série. Mas tomara que alguém da família tenha um olhar sensível e investigue isso, porque se ele chegar no 8º ano, até isso foi falado para ela, se ele chegar no 8º ano, no 7º ano, no 5º ano independente, ele vai chegar com déficit, porque ele não completou a sua fase motora. E quando não completa a fase motora, automaticamente o cérebro, ele estagna, ele vai ter atraso. Então, assim, né? É isso. Agora eu gostaria de fazer uma parte, assim, temos mais um tempinho, eu gostaria de terminar esse restante de tempo que a gente tem, a gente elaborando essa atividade que eu fiz para vocês. Eu pensei aqui um pouquinho, acharia que seria importante para a gente fazer junto. Quem aí agora consegue compartilhar a tela e a gente já ir montando esse trabalho junto? Trabalho de quê? Pelo amor de Deus. Dei para vocês aí, que vocês me entregaram, mas tem algumas coisas para a gente acertar nele. Qual trabalho esse que é para te entregar hoje? Oi? Qual trabalho esse que é para te entregar hoje? É isso. Aí eu ia falar para a gente fazer juntas, para eu poder explicar melhor para vocês já irem para o próximo módulo já mais independente, sabendo, isso aqui é facinho, com esse sentimento de facilidade. Vocês conseguem? Alguém consegue abrir o Word aí ou tá todo mundo pelo celular? Eu vou lá pro computador do meu filho para fazer. Tá, mas quem aí, gente, consegue? Pode até ser pelo... Meu Deus, não sei. Pode ser até mesmo pelo caderno, se vocês quiserem. Eu vou fazendo aqui. Vocês podem pegar, quem não tiver computador, pode pegar o caderno e ir anotando tudo conforme a gente vai montando, tá? Então, eu vou fazer aqui pelo caderno, porque hoje eu tô sem computador, tô só realmente no telefone. Tá bom, Karen, não tem problema. Pai, você tá com o computador aí perto ou não consegue acesso? Não, eu vou anotar aqui. Isso. É que tá aparecendo aqui para mim, AB, o seu nome, AB. Oi, eu, Aline. Oi, Aline, tudo bem? Acompanhar o trabalho. Oi? Não entendi. Eu tenho computador para poder fazer o trabalho. Tá, então vamos fazer juntas, porque aí fica mais fácil. E aí vocês não precisam, assim, né? Gente, olha como eu tô sendo boazinha. Eu não quero que vocês percam o sábado de vocês. Mas aí vocês já vão ter... Quem não tá abrindo o computador pode anotar no caderno e depois fazer... Mas tem que me entregar, tá, galera? Eu tenho que ter lá no meu e-mail lá que vocês me entregaram para eu computar a nota de vocês, tá bom? Aí eu vou dar vamos fazer essa prática aqui para a gente poder... Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, não, minha tela já está compartilhada para vocês. Então, vamos lá. Aqui. Estão conseguindo ver todo mundo? Sim. Aí aqui eu peço. Qual foi o resultado? Olha só essa palavra. Resultado. Primeira coisa que vocês vão analisar aí quando eu for pedir um trabalho ou outro professor acadêmico for pedir um trabalho. O que é que esse professor quer? Eu estou pedindo o resultado. Então, o trabalho eu vou me basear por esse princípio do que o docente quer. Eu escrevi aqui, resultado.
Resultado da intervenção do nível 3. Vocês vão ter que fazer qual exercício? Ler o artigo. Agora eu vou colocar o artigo aqui para a gente acompanhar no artigo. Esse aqui. Estão conseguindo ver aí o artigo? Sim. Eu acho que vocês não têm meu WhatsApp, não, né? No final do slide tem bem meu número. Depois vocês me mandam um oi, que eu mando esse artigo para vocês no privado. Aí aqui, psicomotricidade na educação infantil, intervenção em turma nível 3. Qual vai ser o trabalho? Vocês vão ler esse artigo, histórico, tudo mais, vocês vão acompanhar, contextualizando, correlação entre as dificuldades, aí aqui. Metodologia, resultados e discussões. Aí, o que vocês vão ler? Não vou dar a resposta para vocês, né? Mas aí vocês vão montar assim, permeando sobre o resultado. Já que o docente quer o resultado, vocês vão montar com o resultado. Para montar esse trabalho, o que vocês precisam? Nas normas ABNT, capa, a capa, logo lá da faculdade, né? Do IAP. Todo mundo tem já logo? Para a gente padronizar esse trabalho para entrega? Essa Não. folha não tem. Tem não. Tem não? Então, me dá uma chamadinha lá. Eu vou aqui compartilhar aqui a tela com vocês do meu número agora. Aqui, ó. Dá uma chamadinha lá no meu número, que eu já passo tanto o artigo como... Já passo o artigo como o logo, né, para vocês. Aí pede, Larissa, para alguém botar lá no grupo nosso, que aí já fica mais fácil, uma pega com você e já joga no grupo, porque tá todo mundo esperando essa folha, né? Tá logo? Com a logo e a gente não conseguiu ainda. Tá. Então, alguém me chama aqui no WhatsApp. Já conseguiram anotar o número? Deixa aqui. Alguém conseguiu me dar mais chamadinha aí? Ah, alguém me chamou. Foi. Foi, Karen. Espera aí que eu vou... Isso, consegui chamar lá. É a Karen. Karen, eu vou te salvar? Só para eu enviar a logo. Larissa, sua tela está compartilhada. Peraí, então, deixa eu voltar pra cá. Dá para ver o que você está mexendo. Tá, então, peraí, deixa eu parar de compartilhar.